professor Jorge Augusto, História, explicador virtual. Então nós daremos continuidade ao nosso exercício de revisão sobre Grécia e Roma. Videoaula 23. Questão número 10. Apesar de apresentarem muitas diferenças e de serem rivais, podemos perceber alguns pontos em comum entre Esparta e Atenas. Aponte uma semelhança existente entre as duas polis. Esparta e Atenas eram as principais cidades-estados gregas, ou seja, as principais polis gregas. Toda a vida cultural, política, guerreira se encontrava então nessas duas polis, mas elas possuíam semelhanças e diferenças. São esses pontos, são essas características que iremos trabalhar agora. Então aqui, Atenas e Esparta, embora fossem cidades-estados independentes e até rivais, possuíam algumas características em comum, como a questão da cultura, a língua grega, as tradições, a religião, os mitos e mais coisas além disso. As decisões políticas estavam nas mãos de um pequeno grupo de nobres, uma aristocracia, uma oligarquia. Outra característica em comum era a escravidão, base da economia em ambas polis. A questão da escravidão na Grécia Antiga não estava associada à cor da pele do indivíduo, mas sim perder uma guerra entre esses povos e também adquirir dívida. Isso tornava uma pessoa escravo na Grécia Antiga, diferente da escravidão africana. Então essas são as semelhanças que nós temos entre esses povos. A questão da cultura, como a tradição, religião. Nós vamos ter aqui a mitologia, as decisões sempre concentradas na mão de um pequeno grupo de nobres, uma oligarquia. Era essa oligarquia que detinha o poder em Atenas e em Esparta. Prosseguindo. Questão número 11. Leia com atenção o texto abaixo e responda. Na antiga Grécia, as crianças iam à escola para aprender a ler, escrever, recitar poesias, fazer cálculos e tocar instrumentos, além de se exercitar. Escreviam em tábuas cobertas com cera e usavam estiletes no lugar do lápis. Não se usava uniforme, mas quase todo mundo se vestia com túnicas curtas amarradas na cintura com um cinto. Nas horas livres, brincavam com arcos, ioiôs, bonecos e cavalos de barro. Na hora do banho, passavam azeite pelo corpo e depois raspavam a pele com uma espátula para tirar a sujeira. Só depois é que se lavavam com água fria. Estabeleça uma comparação entre a educação espartana e a educação ateniense, considerando o objetivo da educação em cada polis e a forma de educar os meninos e as meninas. Então essa questão vai mostrar a diferença de como era educado o menino e como era educada a menina dentro desse mundo grego. Nós vamos ver que há uma enorme diferença nessa educação. Atenas foi cidade-estado que se destacou pelo seu grande desenvolvimento cultural nas artes, música, literatura, filosofia e ciências. Então, em Atenas, desde cedo a criança era educada, porém, dava-se mais atenção à educação dos rapazes. A menina, então, era um pouco excluída desse processo educativo em Atenas. Quase todos os meninos aprendiam a ler e a escrever. Além disso, aprendiam música, cálculos, dedicavam-se à ginástica e praticavam esportes. Então, nós temos aqui uma educação totalmente voltada para a formação dos meninos em Atenas. As meninas elas acabavam aprendendo mais tarefas domésticas. Já em Esparta, a criança aos 7 anos de idade era entregue aos cuidados dos militares, que as instruíam na arte da guerra. Esparta era uma cidade mais guerreira, por isso a necessidade de formar desde criança os meninos para a guerra. Apenas os meninos eram recrutados para as escolas de guerra e passavam por uma rígida educação militar. As meninas aprendiam desde cedo a serem boas futuras mães. Então,
Tanto em Atenas quanto em Esparta, a educação feminina estava voltada para uma educação do lar, aprender os afazeres domésticos, enquanto os homens eram treinados para a guerra e treinados também para a cultura. Então essa é a característica desse povo grego na questão da educação. Os homens aprendendo a cultura, aprendendo a guerra, e as meninas aprendendo então as tarefas domésticas. Próxima, número 12. Um dos grandes legados culturais deixados pelos gregos foi a sua instituição política, a democracia. Letra A. Faça um comentário sobre a democracia ateniense, destacando quem podia votar e quem não podia participar da política em Atenas. Então, Atenas foi o berço da democracia. Vamos ver então como funcionava a democracia em Atenas. Quem podia participar das decisões e quem não podia. A democracia grega foi uma experiência basicamente de ateniense. Em Atenas, desenvolveu-se uma forma de governo exercida pelos cidadãos reunidos na Assembleia. É a famosa democracia, onde o povo pode participar, pode opinar. Apenas os eupátridas podiam participar da política, ficando de fora os metecos e os escravos. Quem eram os eupátridas? Era a elite de Atenas. Os metecos eram os estrangeiros e os escravos que estavam ali por condição de adquirirem dívida ou por terem perdido batalhas. Então, estrangeiros e escravos não participavam da vida política de Atenas. Apenas os eupátridas, a elite, os bem-nascidos. E também se excluíam as mulheres desse processo democrático. Ou seja, a intenção da democracia em Atenas era manter a oligarquia no poder. Daí apenas os bem-nascidos participarem do processo democrático em Atenas. Letra B, da número 12. Como os gregos entendiam o conceito de democracia? Os gregos entendiam que a democracia estava diretamente ligada aos cidadãos. Só poderia participar da democracia os filhos de pai e mãe ateniense, nascidos em Atenas e que fossem maiores de 30 anos de idade. Então o processo democrático em Atenas era exclusivamente daqueles que nasciam em Atenas. Mas não bastava nascer em Atenas. Pai e mãe deveriam ser atenienses para que esse cidadão pudesse participar das decisões dentro desse mundo ateniense. Então, ela é uma democracia que acaba deixando de fora os estrangeiros, justamente porque, se ele é estrangeiro, ele não pode opinar dentro do nosso mundo ateniense. Ele não sabe o que vivemos. Pode ser que a opinião dele acabe atrapalhando o desenvolvimento da nossa sociedade. A letra C. Qual grego foi considerado pai da democracia ateniense? Quem foi aquele primeiro a lançar as bases da ideia de uma democracia, onde o povo pudesse opinar dentro da sociedade? Nós temos aqui como resposta o Clístenes, 508 a.C., um dos primeiros legisladores então desse mundo grego. Vamos dar prosseguimento. Compare a democracia ateniense da antiguidade com o modelo de democracia brasileira atual. Como funcionava essa democracia na Grécia Antiga e como essa democracia funciona hoje em dia no Brasil. A democracia ateniense ela era de forma direta. Nesse modelo, os cidadãos participavam pessoalmente do governo da polis, ou seja, as pessoas estavam ativas nesse processo de democracia. Elas estavam ativas dentro das decisões da cidade. Enquanto isso, já o modelo democrático do Brasil atual é representativo, ou seja, os cidadãos elegem por meio do voto os políticos que irão representá-los no governo. Então, no Brasil,
nós elegemos os nossos representantes e eles, ao assumirem o cargo, representam então a cada um membro da sociedade brasileira. Então essa é a enorme diferença. Na Grécia, a democracia ela é direta, os cidadãos estão participando ativamente. Já na atual democracia brasileira, ela é representativa. Nós escolhemos pessoas que irão nos representar. Tranquilo? Então vamos dar prosseguimento. Número 13. Resuma brevemente as causas, acontecimentos e consequências das guerras médicas travadas entre os gregos e os persas. Então nós vamos ver aqui essa batalha onde gregos e persas acabam enfrentando, onde os persas tentam invadir a Grécia. O povo persa era conhecido na antiguidade por formar um grande império. Nós já estudamos sobre esse império persa, que dominava e explorava os povos vencidos. Os gregos eram grandes competidores comerciais dos persas e por isso eram alvos do grande império de Dário. Inicialmente, os persas atacaram a cidade-estado de Mileto, que posteriormente pediu ajuda a Atenas e se revoltou contra o império persa. Então esse império persa, ao tentar invadir a Grécia, ela já vai causando revolta nas cidades-estados. Muito porque a intenção desse império era diminuir a força econômica do mundo grego. No primeiro conflito, os gregos saíram vencedores na batalha de Maratona, aonde, quando os gregos vencem, um é responsável por sair da cidade e atravessar praticamente toda a Grécia, percorrendo um percurso de 42,5 km. Daí a maratona ter todo esse percurso. Várias cidades-estados gregas se uniram para expulsar os persas. Na Segunda Guerra, Atenas quase saiu derrotada, mas gregos, vindo de várias partes, derrotaram os persas na Batalha das Termópilas. Após a Batalha das Termópilas, algumas cidades gregas se juntaram e formaram uma confederação sobre a liderança de Atenas. Era a Liga ou a Confederação de Delos. Unidos, os gregos expulsaram de vez os persas. Então os gregos eles só percebem que é possível expulsar os persas a partir do momento que há uma união entre essas cidades-estados, surgindo então sob o domínio dos atenienses a Liga de Delos. Fizemos aqui um breve resumo então dessa guerra médica entre gregos e persas. Então terminamos aqui mais uma etapa dessa nossa bateria de exercícios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.